Quando pensamos em violência doméstica, a primeira imagem que vem à mente é a da agressão física. Mas o projeto Inconsciente em Cena nos convida a olhar para o que está subjacente, o estralhaçamento da saúde mental da mulher. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, mulheres que sofrem violência doméstica têm até 3 vezes mais chances de desenvolver quadros graves de depressão, transtorno de estresse pós-traumático e ideação suicida. Essa dor não deixa marca visível, mas paralisa. O adoecimento psíquico se manifesta no corpo através de crises de pânico, dores crônicas e insônia. É o terror psicológico cotidiano onde a identidade da vítima é desmantelada aos poucos por meio de ameaças, humilhações e controle. No dia a dia dentro de casa, como era conviver com aquela angústia e o medo constante da próxima crise dele? O que o seu corpo e a sua mente sentiam que mostrava que você estava adoecendo por dentro? No dia a dia é muito difícil viver com uma pessoa que ela é inconstante e que ela é violenta. E no meu caso, essa pessoa ela ainda se amparava numa condição, né, no espectro autista, para validar isso. Então você vive com constante medo, porque qualquer coisa pode desencadear a fúria daquela pessoa. Então era qualquer coisa. Se eu falasse, esse pote aqui, ele é azul, e ele falasse, não, é rosa, meu dia tinha acabado, a gente ia ter uma briga terrível por causa disso, e não havia nada que eu podia fazer sobre. Então eu comecei a ter insônia. Eu não dormia porque os únicos momentos que eu podia externalizar o que eu tava sentindo, chorar, porque eu não podia chorar na frente dele, também era motivo de briga, era de madrugada. Então à noite eu sentava sozinha, eu chorava, eu tinha crises de ansiedade, tinha muita falta de ar, eu me sentia constantemente triste. Então meu trabalho era um trabalho muito difícil, onde eu ia trabalhar muito desanimada, mas eu voltava para casa com crise de ansiedade, porque eu não sabia o que estava me esperando quando eu chegasse em casa, mas existia 70% de chance de não ser uma coisa boa, de ter pessoas gritando comigo, de ser alguém, esperando alguém ser agressivo comigo. Então era muito complicado. O sofrimento da violência não termina dentro de casa, ele se estende para as ruas. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Data Senado revelam que a maioria das mulheres leva meses, às vezes anos, para buscar ajuda ou denunciar após a primeira agressão. E o motivo está na forma como a sociedade reage. Diante do sofrimento, a vítima frequentemente escuta o julgamento cruel. Por que ela não vai embora? Ou, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse olhar de fora ignora o isolamento, a dependência emocional e o medo. A sociedade muitas vezes silencia a mulher e alimenta nela um sentimento profundo de culpa. O agressor costuma fazer a mulher se sentir confusa ou achar que está errada. Em algum momento você chegou a duvidar da sua própria sanidade ou se sentir culpada pela violência que sofria? Aparentemente que eu era louca, né? E aí, antes de chegar onde chegou, primeiro veio o isolamento social das outras pessoas. Então, essas pessoas não são boas pra você, essas amizades não são boas. Simplesmente começar a ficar muito incomodado quando eu ia ver os meus amigos. Então, foi gerando um distanciamento. Eu fui me afastando daquelas pessoas e fui ficando sozinha. Então, foi uma situação muito difícil. E aí, quando uma pessoa te fala todo dia que você tá errada, que você é louca, que você implica por tudo, você começa a duvidar da sua sanidade, né? Mas eu acho que o estopim pra mim foi o dia que eu fui agredida e eu tive que ir na delegacia da mulher, né? Porque foi uma tentativa de homicídio. E eu tive que ouvir dele depois por mensagens. Isso nunca aconteceu. Isso, isso não aconteceu. A gente brigou sim. Eu fui pra cima de você, você veio pra cima de mim, mas eu não tentei te matar, você imaginou isso. Você já tinha tomado o remédio, você imaginou isso. E isso foi sendo sustentado por muito tempo. E aí eu tinha memórias vívidas disso na cabeça e eu comecei a ficar: meu Deus, será que foi o remédio que eu tomei? Será que realmente? Será que eu dei um depoimento falso? Eu fiquei com esse sentimento de, nossa, eu imaginei isso, olha, coitado, eu vou acabar com a vida dele por uma coisa que a minha mente produziu e não tinha produzido, né? Realmente aconteceu, eu passei por exames, né?
Mas você duvida de si mesmo e também tem um sentimento de você querer proteger a outra pessoa. As pessoas de fora costumam julgar muito fácil e perguntar por que ela não foi embora. No seu caso, qual era o tamanho do peso da vergonha, do medo ou do julgamento das pessoas que te impedia de contar o que estava acontecendo? Olha, o julgamento das outras pessoas, pelo menos por mim, foi algo que pesou muito. Porque eu me sentia. Eu sabia que a relação ela era ruim. A pessoa que sofre violência, assim, ela não é burra. A gente sabe que não é bom pra gente. Mas existe a dependência emocional. E a dependência emocional, ela é uma âncora, ela te segura, ela não te deixa embora. Você sabe que a relação tá errada, mas você sempre vai tentar ir pelo caminho do não, as coisas vão mudar, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. E não adianta, né? Então, depois que teve o episódio que eu fui abrir o boletim de ocorrência, a gente voltou a se aproximar depois disso. E eu não contava pra ninguém, eu não contava pros meus amigos, eu não contava pros meus familiares. Era uma coisa que eu escondia porque eu tinha muita vergonha. Eu sabia que era algo muito errado, que a relação era algo muito errado, e que as outras pessoas podiam perceber também a forma que ele me tratava, é, o histórico, né, agressivo, porque quando eu tive que abrir o boletim de ocorrência, muitas pessoas ficaram sabendo. Então, você fica nessa constante vergonha. E o que é o pior? Quando você chega, porque tem momentos que você de lucidez, assim, que você fala, eu vou sair, eu vou embora, você não tem força porque você tá sozinho e você tem medo demais do julgamento das outras pessoas para pedir ajuda, para ir embora, das pessoas olharem e falarem, cara, de novo, você voltou com essa pessoa. Eu sabia de tudo isso, os meus amigos já tinham me alertaram inúmeras vezes e sempre era alguma coisa que ele dava um jeito de se aproximar e eu permitia. Então demorou muito tempo. Eu tive que ter uma rede de apoio muito próxima de novo, que intervisse mesmo. E para eu não voltar, para eu não me colocar de novo nessa situação. E como o Estado cuida dessa situação quando a dor transborda? No Brasil, a principal porta de entrada para acolher esse estrago psíquico é o SUS, através da rede de atenção psicossocial e de serviços como o CREAS e os postos de saúde. O Ministério da Saúde exige a notificação compulsória de casos de violência para gerar dados e políticas públicas, mas a grande questão é que a prática locorregional nos traz o Estado está curando ou está apenas burocratizando essa dor? Na linha de frente, psicólogos e assistentes sociais lutam contra a falta de estrutura e a sobrecarga para tentar oferecer mais do que um atendimento frio e técnico. Quando você finalmente decidiu buscar ajuda em um serviço público, no posto de saúde, CAPS, delegacia, como foi a sua experiência? Quando eu resolvi, né, buscar ajuda, foi numa situação muito extrema. Eu sofri uma tentativa de homicídio, onde ele me estrangulou e virou um frasco de clonazepam na minha boca e me fez engolir. E eu ia morrer se eu não tivesse pedido ajuda. Tanto que foi assim, uma pessoa invadiu meu apartamento, meu síndico, para me tirar daqui porque eu comecei a gritar por socorro e ele entrou no apartamento e eu já peguei o celular, coloquei colocando no aplicativo Delegacia da Mulher e eu sabia que em algum momento eu ia pagar, porque aquela medicação é muito forte. Ele se grudou no carro dos dois lados e aí eu fui, né? Fui conseguir ir para a Delegacia da Mulher. Eu fui carregada para dentro porque eu já tava desfalecendo por causa do remédio, mas eu consegui dar o depoimento. Eu não me senti julgada, sabe? Existe um acolhimento dentro da delegacia da mulher e você passa por psicólogas, mas não foi aquela coisa que eu esperava, não é um acolhimento, né? Porque existe muito questionamento do porquê você não foi embora. E eu não sabia responder. Eu não sei responder até hoje o porquê que eu não fui embora, o porquê que eu fiquei tanto tempo, o porquê eu não pedi ajuda, do que eu tinha tanto medo, do que eu tinha tanta vergonha. E assim, você passa pelos exames. Eu acho que não é um lugar que você se sente muito acolhida, não é um lugar para você ir sozinha, que nem eu fui, né? É bom você ir com um amigo, com uma pessoa de confiança, porque
emocionalmente é desgastante. Você tem que repetir a história, você tem que repetir o histórico do relacionamento de vocês. As pessoas que estão te atendendo ali, elas estão te atendendo da melhor forma possível, mas de uma forma muito fria, né? Eu acredito que você vendo esse tipo de situação todo dia no seu trabalho, você acaba se tornando frio em relação a isso. E eu me senti julgada, sabe? Não porque as outras pessoas me falaram qualquer coisa ou fizeram qualquer coisa para eu me sentir julgada. Eu acho que o meu auto-julgamento estava muito forte em relação a isso e eu sempre me julguei muito por estar naquela situação. Então, eu acho que eu me senti julgada ali naquele espaço, né? Principalmente porque eles me ofereceram abrigo para se eu não quisesse voltar para casa, mas como o apartamento que eu moro, eu pago aluguel, eu vivo aqui, ele não morava mais comigo, eu preferi voltar e eu senti que eles me julgaram de uma certa forma de, você vai se pôr nessa situação de novo, e eles não sabiam que, na verdade, a outra pessoa não morava comigo. Então, é uma situação, é muito difícil algo para se passar sozinho. Para você, o que significa recomeçar depois de passar por tudo isso? Qual é a maior lição ou a maior cicatriz que fica hoje na sua saúde mental? Foi muito importante para mim conseguir sair dessa situação, né? Foi o que salvou a minha vida, porque eu sinto que se eu tivesse continuado daquela relação, eu certamente não estaria mais viva. Eu me sinto muito melhor de ter tido a oportunidade que muitas mulheres não têm, que foi de recomeçar a vida após passar anos sofrendo agressão, anos sofrendo violência doméstica, anos sofrendo tentativas de homicídio. Então, foi fundamental. Como dizem, né? Salve o resto da sua vida. Eu acho que essa é uma coisa fundamental. Você ir embora, não importa, mas foi uma relação que eu fiquei ali muitos anos. Se passaram muitos anos, eu perdi muito tempo, mas tem todo o resto ainda. Salve o resto da sua vida. Então eu levo isso como um mantra para mim hoje. Eu consegui refazer minha vida, eu me formei, estou no mestrado. Eu consigo ter uma perspectiva de futuro que na época que eu estava dentro desse relacionamento eu não tinha, porque eu não conseguia ver saída, eu não tinha perspectiva de futuro, eu tinha medo o tempo todo. Então, viver sem medo é uma coisa extraordinária. Olhar que você seguiu em frente, que a sua vida não acabou e que tá tudo bem você ter perdido aquele tempo, porque você tem todo o resto da sua vida ainda para viver, sabe? Eu espero que as pessoas não passem pelo que eu passei. E a minha lição diante de tudo isso foi eu ficar muito mais seletiva nos meus relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa hoje que é muito desconfiada, que exige um certo tipo de atenção, um certo tipo de pessoa para poder me relacionar, porque eu nunca vou me permitir voltar da onde eu vim, nunca vou me permitir passar pelas mesmas situações de novo. A violência doméstica não começa na marca da pele e também não termina quando o agressor se afasta. Ela se instala no silêncio, na destruição da saúde mental e na tentativa de apagar a identidade de uma mulher. Como podemos constatar, enfrentar esse trauma exige muito mais do que notificações, remédios ou boletins de ocorrência. Exige uma sociedade que pare de culpar a vítima, um Estado que acolha com humanidade em vez de burocracia e uma rede de saúde pública capaz de sustentar uma escuta sensível. Dar voz a essa realidade no projeto Inconsciente em Cena não é apenas expor a dor, mas lembrar que curar a mente dessas mulheres é devolver a elas o direito fundamental de existir, se reconstruir e recomeçar.